Oi, gente, eu sou a Helena, bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de falar sobre livro. E o livro dessa semana é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Eu confesso que, apesar de ter me formado em letras, ter lido alguns clássicos da literatura, eu não sou muito chegada em clássicos. Porque eu acho que a leitura está muito relacionada a um prazer, a um momento de diversão, de você curtir, de entrar no livro. E às vezes um livro clássico, em função da linguagem, em função dos termos usados pelo autor, às vezes de muitos detalhes, ou um jeito de escrever um pouco mais rebuscado, mais lento, acaba deixando a leitura um pouco mais chata. E se eu leio para me divertir, vou optar por livros que não sejam chatos, que sejam divertidos para mim. Mas eu sempre dou uma chance para os livros e também sempre desisto quando não gosto. Antes eu não me deixava desistir muito, mas agora chegou um certo número de páginas, continua sem me encantar, simplesmente eu paro porque eu penso que tem muitos livros para eu ler e eu não quero perder tempo com livros médios. Médios eu ainda leio, com livros que eu considero ruins, para mim, na minha opinião. Então, quando eu vi esse livro na Amazon, ele estava de graça e por isso eu fiquei muito tentada em baixar, mas com essa ideia de que, se eu não gostar, foi de graça mesmo e eu paro. Mas o livro me surpreendeu muito, porque eu gostei muito dessa leitura, que eu não esperava que isso acontecesse. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente poder começar a falar do livro. Um bom inglês não brinca jamais quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Eu aposto 20 mil libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos, responderam os senhores Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan e Ralph, após terem se consultado. Bom, disse Mr. Fogg, o trem para Dover parte às 8h45. Tomá-lo-ei. Esta noite mesmo? Perguntou Stuart. Esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele consultando um calendário de bolso, já que hoje é quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta ao Londres, a este mesmo salão do Reform Club, no sábado 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Caso contrário, as 20 mil libras depositadas atualmente no meu crédito com os irmãos Baring lhes pertencerão de fato e de direito, senhores. Essa história começa explicando um pouco quem é o Phileas Fogg. Explicando bem pouco, porque ele é uma pessoa bem misteriosa. Então fala que ele é um senhor de respeito, elegante, mas um senhor muito sistemático, que faz as coisas sempre do mesmo jeito. Então ele sempre vai ao clube no mesmo horário, com o mesmo número de passos, ele volta no mesmo horário. Então ele é bem sistemático e também misterioso. Ninguém sabe muito bem de onde ele veio, de onde veio a sua fortuna, qual a história dele. A gente só sabe que ele vive em Londres e que ele tem como hobbies ler jornal e jogar o whist, que é um jogo de cartas que ele sempre joga no clube. Logo no começo da história, ele demite o mordomo dele e contrata o Jean Passepartout. O Jean Passepartout vai ser um personagem muito importante no livro, que vai trazer toda a graça da história, porque é um personagem meio ingênuo e que acaba se atrapalhando com algumas coisas, e ele é bem carismático e cativa a gente rapidinho. E só para vocês saberem como o Mr. Fogg era sistemático, ele demitiu o funcionário dele porque ele trouxe a água para se barbear a 84 graus Fahrenheit e o Mr. Fogg só se barbeava a 86 graus. Bom, certo dia o Mr. Fogg tá no clube e começam a falar sobre um roubo no Banco da Inglaterra de 55 mil libras em dinheiro, e comenta-se que foi feito por um senhor que foi visto perto do banco, e os homens que estão jogando carta vão discutindo se a polícia vai conseguir pegar, se o ladrão vai conseguir fugir. Eles começam a falar, mas a terra hoje em dia ficou mais curta, porque ficou mais fácil da gente chegar nos outros lugares. E no meio dessa discussão eles falam, foi-se até comprovado que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. O Mr. Fogg fala isso. E os outros falam, mais ou menos, porque a gente tem que contar que pode atrasar um dos meios de transporte, pode ter algum problema no tempo, né? Uma tempestade, uma ventania. Pode ocorrer alguns contratempos que atrapalhem e impeçam a viagem se completar em 80 dias. A Mr. Fogg fala que não, que esses 80 dias já está contando com tudo isso. O itinerário dos 80 dias, dado aqui no livro, é o seguinte.
De Londres a Suez, pelo Monte Cenis e Brindisi, highways, que é trem, e paquetes, navios, dura 7 dias. De Suez a Bombém, um paquete de 13 dias. De Bombém a Calcutá, um highway de 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, um paquete de 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, um paquete de 6 dias. De Yokohama a São Francisco, um paquete de 22 dias. De São Francisco a Nova York, um railroad de 7 dias. De Nova York a Londres, um paquete e um highway de 9 dias. Aí o Mr. Fogg fala que nem precisa se arrumar, que ele vai terminar a partida e logo depois vai partir. Quando ele chega na casa dele, o Passepartout fica muito chocado, porque ele estava esperando dessa vez um trabalho tranquilo e o Mr. Fogg chega falando: vamos dar a volta ao mundo em 80 dias, pega uma trouxa de roupa que eu vou pegar um dinheiro e a gente já vai sair. E assim começa a volta ao mundo que o Mr. Fogg vai fazer junto com o seu criado Passepartout. Só que nesse trajeto, claro, tem 1000 problemas para atrapalhar ele, para ele não conseguir cumprir essa promessa que ele fez. Um dos problemas principais é que tem um detetive, que é o Fix, que ele acha que o Mr. Fogg foi quem roubou o banco. Então ele começa a querer perseguir o Mr. Fogg, a tentar prender ele, só que ele precisa esperar chegar um mandato da Inglaterra, depende muito do país onde ele tá daquela vez para ele conseguir isso ou não. Então ele começa a seguir o Mr. Fogg. E a gente, como leitor, também não tem muita certeza se foi o Mr. Fogg ou não que roubou o banco. A gente fica esperando o livro trazer essa informação pra gente. Numa das partes do livro, se eu não me engano, quando ele tá na Índia, ele encontra a Mrs. Alda, que também passa a acompanhá-los, então ficam os 4 fazendo esse trajeto todo e a gente na ansiedade de saber se ele vai conseguir chegar ou não a tempo de ganhar a aposta, torcendo para o Mr. Fogg, que apesar de se mostrar uma pessoa sem muitos sentimentos, séria, que eles podem estar no maior problema, que ele tá com aquela cara de que nada tá afetando ele, de que ele vai fazer tudo dar certo, e ele acaba cativando a gente fica torcendo para ele conseguir ganhar a aposta, junto com o Passepartout, que, como eu já falei, é muito carismático. A gente fica às vezes com dó um pouco dele, das enrascadas que ele se mete, porque ele tem um grande coração e tenta resolver os problemas. A linguagem do livro é muito gostosa, e mesmo sendo um clássico, ele não é uma linguagem cansativa, não tem palavras difíceis, nem rebuscadas, nada disso. É um livro super gostoso de ler. As partes que são um pouco mais chatinhas é quando ele fica descrevendo muito, tipo, tá passando em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade. Então, isso é um pouco mais maçante. Eu acredito que o autor fez isso para trazer uma veracidade maior para o texto, mas eu, como não conheço a maioria dessas cidades e não tenho curiosidade de saber um caminho certo para dar a volta ao mundo, essa parte para mim ficou um pouco maçante, mas é uma parte pequena em comparação ao restante do livro. Eu não vou contar mais do livro, porque a minha intenção não é dar spoilers nem estragar a leitura de ninguém. Pelo contrário, é falar um pouco do que eu senti enquanto estava lendo o livro e deixar um gostinho para quem gostar desse tipo de leitura ir atrás do livro. É isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu blog para quem quiser conhecer, www.doslivrosUmpouco.wordpress.com. Vou deixar também o link de um book trailer bem legalzinho que também dá para entender bem sobre o que o livro fala. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, de compartilhar com seus amigos. Um beijo, terça-feira eu tô de volta aí para falar um pouquinho da Holanda. E na quinta eu volto para falar de outro livro. Tchau, tchau!